Mais uma vez, é um grande prazer mesmo estar aí com vocês. É um momento, né, de um turbilhão de coisas acontecendo aí. Nesse momento que, para você, sem dúvida, vai ser guardado para sempre, né? Essas coisas que acontecem com a gente na faculdade, elas ficam, né? Elas ficam para depois. E vocês que passaram por uma pandemia durante a faculdade, né, realmente vão guardar isso aí para sempre. E, por isso, muita força para vocês todos. Muito obrigado pelo convite. Eu vou agradecer a Neuroliga toda aí, em nome do Pedro, que foi com quem a gente conversou, né? E que nos convidou para poder falar sobre esse tema, que é um tema que tem muito a ver com a minha especialidade específica. Então, né? Eu sou neurocirurgião vascular e nós vamos falar hoje sobre esses estudos, que são os estudos encéfalovasculares, que são muito importantes para nós que lidamos com as doenças vasculares do encéfalo. Poderia ser chamado também de estudos cerebrovasculares, talvez seja um nome até mais tradicional, mais conhecido, mas a gente ampliando para o nome de estudos encéfalovasculares, a gente consegue dar a importância, né, e a dimensão que esse nome merece, né, que esses estudos merecem, porque eles não estão focados só no cérebro, né, são estudos que estão focados não só no cérebro, mas no tronco cerebral e no cerebelo, compondo, então, aquilo que vocês conhecem, que é o encéfalo. Né? Nós vamos tentar estudar um pouquinho disso, entender um pouco do que são esses estudos, entendendo que vocês, então, já passaram por disciplinas e por aulas, né, que deram uma base, né, uma base de neuroanatomia, uma base de estudos, pelo menos iniciais, do que é a ação cerebral. E nós vamos aplicar esse conhecimento nesses estudos, que são os estudos encéfalovasculares. Nós não vamos ter a intenção, nessa conversa, de aprofundar naquela que é a anatomia microcirúrgica, né? Ou seja, a anatomia da vascularização cerebral vista ao microscópio durante as cirurgias, né? Esse é um tema mais especializado, né? De um público mais especializado, que pode ser que alguns de vocês aí venham a seguir isso no futuro, mas mesmo nós que lidamos com cirurgias como essas, precisamos muito desses estudos encéfalovasculares para nossa tomada de decisões, para nossa lida ali durante o procedimento, né, as medidas aí neurocirúrgicas que têm a ver com a neurocirurgia vascular. Então, nós vamos entrar na categoria de propedêutica médica, né, dos exames complementares, chamados exames complementares. Vamos começar pensando um pouquinho nisso. Eu acho que em qualquer aula que seja para a faculdade de medicina, para vocês alunos de medicina, a gente precisa de pontuar questões que são fundamentais, especialmente quando a gente está diante de situações de saúde pública, né, de vocês que têm possibilidade, de repente, de criar serviços aí em áreas de saúde pública. Então, determinadas coisas a gente precisa de falar, né? Nós vamos falar uma aula sobre estudos que fazem parte dos exames complementares. Por que esses exames são chamados de complementares? Né? Se eles são complementares, eles estão vindo depois de alguma coisa, né? Ou seja, eles vieram complementar alguma coisa que já aconteceu antes, né? Pelo fato de eles serem complementares, eles não são menos importantes. Eles só são complementação de alguma coisa que precisou de acontecer antes. Que é exatamente a entrevista médica, a conversa com o paciente, a anamnese, o exame físico, né? Todas essas questões que são, com certeza, iniciais, são assim, antes desses complementares, e que mostram que nada substitui o raciocínio clínico. Não é que os exames complementares não tenham importância, eles só não são prática médica como um todo, né? A reflexão que fica é para a gente não correr o risco da gente ficar sendo tratadores de exames, né? Por mais que a gente vá sobre exames complementares, a ideia aqui não é estimular cada vez mais a solicitação de exames complementares. Pelo contrário, é a capacidade de análise do paciente e, quando for necessário, a gente lançar a mão desses exames, tendo o máximo conhecimento possível daquilo que a gente solicitou. Por que isso é importante? Para a gente conseguir chegar numa cena como essa aqui, né, que é uma cena inicial aqui do nosso serviço de neurocirurgia, isso foi mais ou menos 2010, né, que a gente ainda pleiteando o serviço de alta complexidade, chegar nesse ponto em que vocês, né, então alguns de vocês podem chegar a compor equipes, né, a criar serviços, isso é um serviço muito difícil, muito complexo, cheio de variáveis, cheio de custos, e a gente precisa de tentar otimizar cada vez mais os custos. A saúde pública,
e a saúde, esse modelo, né, de medicina hospitalar, que envolve essas especialidades cirúrgicas de alta complexidade, é um modelo muito caro, né? Um modelo que envolve muita tecnologia, muito equipamento médico, como está disposto aqui. Essas fotos já são fotos históricas, são fotos lá de 2010, exatamente que foram levadas para esse processo de conseguir alta complexidade aqui em Diamantina, para poder revelar que a gente precisa de tomar cuidado com o custo, né? São exames que têm os seus custos e, por isso, eles devem ser pedidos quando necessários. No meio dessa confusão toda, né, dessa grande quantidade de equipamentos, materiais, tecnologias e questões que envolvem CTI, né, e o bloco cirúrgico como um todo, a gente tem no meio disso tudo os exames, que são esses que nós estamos dispondo a conversar aqui. Aqui no centro estão aí as 3 principais categorias que a gente vai discutir hoje. À direita aqui, nós temos aí, então, um aparelho de tomografia computadorizada da Santa Casa de Diamantina. Aqui no meio, nós temos o primeiro aparelho de ressonância magnética, de campo aberto, que ele estava sendo montado nessa época aqui. E aqui à esquerda, ainda no centro, a primeira angiografia ou arteriografia cerebral que foi realizada aqui na nossa região, aqui em Diamantina, com a sempre muito presente e de muita ajuda do nosso parceiro Rogério Zenóbio, que está ali, que veio desde essa época aí nos ajudar. Então, vai ser em cima desses exames que a gente vai tentar trabalhar, já tendo feito essa primeira introdução em relação à preocupação com os custos e com o que eles representam para a saúde pública. Já que a gente vai querer otimizar custos, valorizar o paciente, né, para que a gente consiga ter isso ao máximo, é importante que a gente vá lá atrás, que a gente vá lá no começo. Essa imagem, vocês devem estar com ela fresca na memória aí, provavelmente, que é uma imagem embriológica, né? Uma imagem da embriologia, né? Uma disciplina que está aí nas primeiras cadeiras aí da faculdade, e que essa aqui é uma imagem que sempre é muito bonita a gente ver isso, né? E tem muita relação com o que a gente vai falar hoje. Esse aqui é um embrião de mais ou menos 1 mês de gestação, 5 a 6 semanas de gestação, um embrião de menos de 1 centímetro de tamanho, que já mostra uma rede complexa já de vascularização daquilo que vai ser futuramente o seu encéfalo, né? As estruturas vasculares começando a se formar, toda a vascularização desse encéfalo nessa fase, ela depende da artéria carótida primitiva, né? Que veio de outros precursores primitivos, que vocês lembram, como os arcos aórticos, né? Como a aorta dorsal, que são vindas do mesoderma, que são essas estruturas que vão se diferenciando aos poucos, através daquilo que é a demanda, né? Quando uma área cerebral se desenvolve, ela precisa de vascularização, e aquilo ali, com as estruturas que já estão formadas ali por perto, elas vão ser direcionadas para aquela área, nutrindo aquela área com o sangue e tudo que vem nele, que vocês bem sabem. Uma frase para a gente resumir o que é a embriologia, uma frase única, como que a coisa, que os processos se dão, né, nesse momento, nessa fase embriológica da formação do encéfalo. Tudo acontece através de modelamento e remodelamento. Temos ali estruturas, arcos, né, que estão se formando ali no embrião, e que, quando existe essa demanda, eles vão sendo modelados e remodelados, alguns desaparecem, alguns se fundem, se unem, e a gente vai vendo a formação disso aí. Esse modelamento, então, é dos precursores vasculares primitivos, como a gente falou, através de uma indução hemodinâmica. Precisou, vai, né? Em algumas vezes, por que isso realmente é importante nos exames que a gente vai discutir hoje aqui? Muitas vezes, determinadas ocorrências fogem daquilo que pode ser chamado de padrão, né? A gente teria um padrão de arteriografia, um padrão de angiotomografia, mas, de uma forma geral, as coisas não respeitam 100% um padrão. A gente tem aquelas chamadas variações anatômicas ou anomalias que podem acontecer durante o procedimento embriológico e que não são doenças, são simplesmente variações do normal, né? Então, nós temos várias questões que é importante que a gente reconheça, que a gente consiga identificar nesses exames, para que a gente, inclusive, evite de ficar, de repente, estendendo a propedêutica, né, pedindo mais exames em cima de questões que já estão, por si só, definidas como variações normais, que não precisam de preocupar o paciente, de levar ele a mais custos e tudo mais, né? Então, esse é um conhecimento embriológico que faz parte de muitas das decisões, das avaliações, das percepções que a gente tem quando analisa esses exames encéfalovasculares.
Vamos continuar aqui indo meio ao contrário. Assim. Essa imagem, nós vamos mostrar ela agora e nós vamos mostrar ela de novo no final da aula. Qual que é a intenção da gente fazer isso? Para que a gente comece a enxergar que às vezes, uma imagem dessa, à primeira vista, ela pode trazer uma sensação ruim, né? De medo, de desconhecimento, né? De realmente parece que não tem nada aqui que eu entendo, não estou conseguindo identificar nada por aqui. Com essa conversa de hoje, nós vamos tentar mostrar, quebrar um pouco desse medo, para que no final a gente reidentifique, enxergue ela de novo com outros olhos. É um ajuste do olhar mesmo que nós vamos tentar propor com a conversa de hoje. O que eu já posso adiantar aqui, para não dar muito spoiler, é a gente mostrar coisas que já estão escritas aqui. Esse é um exame da artéria carótida interna, direita. Eu posso adiantar que os dois exames são do mesmo paciente. E para a gente poder, já começando a fazer esse ajuste fino do olhar, vocês já estão acostumados certamente a ver radiografias da face, né? Radiografias que envolvem o segmento cefálico, né? A região do crânio. E vocês podem ver por aqui que esses aqui são círculos das órbitas, né? Então aqui nós temos a órbita e aqui nós temos a órbita. Aqui são as estruturas nasais. Então essa é uma angiografia, um exame feito em incidência antero-posterior. Mais do que isso a gente vê no final da aula. Passando agora para especificamente as estruturas vasculares. Vamos começar pela aquela que talvez que seja o circuito vascular mais conhecido, mais famoso do corpo humano, que é o nosso polígono de Willis. Vocês todos já estudaram, conhecem bem. Nós vamos fazer uma avaliação dele aqui primeiro, fazer uma identificação aqui nessa ilustração. Essa é uma visão, então, de baixo, né? Uma visão inferior do encéfalo, mostrando aqui o porquê da gente valorizar esse nome estudos encéfalovasculares, mais do que cérebrovasculares. Uma boa parte do polígono de Willis repousa sobre o tronco encefálico e o cerebelo. Então, nós precisamos de valorizar essas estruturas dentro dos estudos. Vamos tentar fazer uma identificação primeiro nessa ilustração e depois a gente projeta essa ilustração para os estudos que a gente vai discutir hoje aqui, para a gente poder mostrar que não existe tanta dificuldade assim na identificação daqueles segmentos arteriais, daqueles ramos que são os mais importantes. A ideia hoje, de novo, então, não vai ser a gente aprofundar no detalhe, é a gente conseguir melhorar a visão, pelo menos para aquilo que é o mais importante para todos vocês, qualquer que seja a decisão que vocês venham fazer na carreira médica aí, futuramente. Vamos lá. Aqui nós temos, então, as carótidas internas, que estão seccionadas aqui, né? Onde elas chegam ali na parte superior. No meio delas aí de amarelo, nós temos aqui, então, os nervos ópticos e a hipófise. Depois, a artéria basilar. Fácil de reconhecer, também todo mundo vê. É a junção das duas artérias vertebrais. O fluxo começa de baixo, aqui nas vertebrais, sobe, e as duas vertebrais, embriologicamente, acabam se unindo e formando a artéria basilar. A basilar ela é formada por uma junção de umas estruturas plexiformes na embriologia, que depois vão se juntar com as duas artérias vertebrais, formando esse início, essa base aqui do polígono de Willis, essa que é a chamada circulação posterior. Né? Então, a circulação posterior é que vai irrigar a parte mais posterior do cérebro, especialmente a região chamada infratentorial, abaixo do tentório, da tenda do cerebelo. E a artéria carótida interna, as duas artérias carótidas internas, elas vão iniciar aquela que é a circulação anterior, que vai fazer primordialmente a irrigação supratentorial, das estruturas mais cerebrais, então, que estão localizadas acima da tenda do cerebelo. Ali em verde, no desenho, vamos ver o polígono mesmo. Né? Aqui está o desenho do polígono. E o polígono de Willis é importante porque ele contém anastomoses. 3 anastomoses. O que são anastomoses? Anastomoses são junções vasculares de áreas que, se não fossem por elas, não se comunicariam. Né? E a gente tem essas anastomoses importantes, elas são realmente importantes na circulação cerebral, porque caso um dos vasos que leva sangue para o cérebro falhe, por exemplo, pare de funcionar, se obstrua, se oclua, se estenose, o polígono de Willis consegue fazer com que outras estruturas vasculares
forneçam sangue para as áreas que pararam de receber através daquelas que ou se fecharam, ou de repente até por necessidade cirúrgica foram ocluídas, como essa. Então, essas são as anastomoses que valorizam, que criam o que é o polígono de Willis. Quais que são essas anastomoses principais? A artéria comunicante anterior, né, que está aqui, localizada nessa porção, ela vai unir ali as duas artérias cerebrais anteriores. Vou soltando aí esses nomes, mas a gente vai aos pouquinhos vendo eles com mais detalhes. E as duas artérias comunicantes posteriores, que unem a circulação posterior, que nós falamos aí, a circulação vértebro-basilar, a circulação anterior, que é a circulação carotídea, né? Então, o encéfalo, ele é nutrido por esses 4 vasos, as duas carótidas e as duas vertebrais, né? E o polígono de Willis, ele consegue ajudar a juntar essas duas estruturas. As comunicantes posteriores são duas, saem de um lado da cerebral posterior, que está aqui, de um lado, unindo com a carótida na frente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e a comunicante anterior, ela faz a junção dessas duas estruturas unicamente na circulação anterior. Vamos ver com mais detalhes isso tudo aí. Vamos tentar explorar um pouco mais dessa imagem aqui. Acabamos de falar aqui as cerebrais posteriores. O que são as cerebrais posteriores? Vocês lembram? As artérias cerebrais posteriores são a continuação da basilar. A basilar se forma através da junção das duas vertebrais e depois ela se divide nas duas cerebrais posteriores. Então, aqui, né? As duas vertebrais se juntando, formando a basilar, e a basilar depois se bifurcando na sua bifurcação final, que são as duas artérias cerebrais posteriores. Descendo, né? Agora a gente está indo proximalmente, no sentido proximal, saindo dali das cerebrais posteriores. Indo para trás, a gente tem ali inicialmente as artérias cerebelares superiores. Também são duas, uma de cada lado. São o penúltimo ramo, né? O último ramo antes da bifurcação, vamos chamar assim, da basilar. Depois nós temos ali, exatamente por sobre a ponte, as artérias pontinas. Temos longas e curtas, são várias e muito variáveis. Ainda continuando mais para trás, a chamada artéria labiríntica. Logo depois da artéria labiríntica, a também bem conhecida artéria cerebelar antero-inferior, que é a chamada AICA, e nós vamos tratá-la assim daqui para frente. Aqui a gente consegue ver uma outra artéria muito fininha, que vem da união aí, vem das duas vertebrais, que unem dos dois lados, como a gente pode ver daqui, né? Vindo da vertebral dos dois lados. E seguindo na linha média aqui, na medula, exatamente na nossa medula, na medula espinhal, né, na coluna, né, ela desce pelo neuroeixo na frente da medula, que é a artéria espial anterior. Tem bastante importância também nas doenças vasculares da medula. E logo abaixo, na verdade, aí, já saindo não da basilar, mas saindo também da vertebral, essa também bem conhecida, a artéria cerebelar póstero-inferior, chamada de PAICA, e é assim que nós vamos tratar ela também daqui para frente. Esses aqui são os ramos fundamentais do polígono de Willis. Para a gente poder lembrar, né, aqui também o que é a circulação anterior que compõe o polígono de Willis, nós temos duas artérias mais importantes. Como nós até falamos, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média, que são a bifurcação, são os ramos terminais, os ramos finais da carótida interna. Quando a carótida interna já saiu do pescoço, entrou no crânio, passou ali pela clinoide, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, e depois ela se divide nessas duas artérias. Quando começou, ela já não tem carótida mais. É cerebral anterior no sentido medial e cerebral média no sentido lateral. Vamos entender agora isso aí e vamos aplicar esse conhecimento, né? Isso que a gente acabou de ver, nos estudos cerebrovasculares, nos estudos encéfalovasculares mais importantes. Então, nós temos aqui à direita o polígono de Willis. Aqui numa figura como representação mais próxima do que é a visão anatômica, né? A visão in situ, in loco, né? No local mesmo do encéfalo. Então, nós temos aí o polígono de Willis com todas essas estruturas que a gente acabou de mostrar. À esquerda, nós temos um exame, que é um estudo encéfalovascular, o primeiro que nós vamos estudar, que é uma angiotomografia tridimensional, que está aqui nos mostrando esse polígono de Willis com a capacidade que ela tem de nos mostrar. Vamos excluir aqui a figura e vamos mostrar só no exame. Vamos lá, a gente lembrando tudo que a gente acabou de falar, todos os ramos que nós acabamos de ver
para vocês verem que não tem muito misticismo em cima disso. Dá para a gente poder achar com certa facilidade quando o exame é bem feito, quando o nosso olhar está bem treinado. Então, está aqui a vertebral. As duas vertebrais, uma de cada lado, né? Conseguimos ver as duas vertebrais aqui, né? Logo acima, quando elas se unem, a basilar. As duas cerebrais posteriores, que finalizam a basilar. A cerebral média, já da circulação anterior. A angiotomografia é um primeiro exame que tem essa capacidade de mostrar as duas circulações ao mesmo tempo, né? A injeção de contraste, ela vai mostrar toda a árvore arterial, né? Tanto da circulação anterior quanto posterior. Então, com isso, a gente consegue ver essa imagem rica do polígono de Willis como um todo. Aqui nós temos a carótida interna, né? Vou voltar aqui para vocês conseguirem enxergar onde que ela está aqui, ó. Então, ela está nesse trechinho aqui, saindo do osso, ela está passando por debaixo da clinoide aqui, seguindo adiante, subindo na nossa direção, em direção aqui para frente, e depois se dividindo, então, em cerebral anterior, cerebral média. Acabamos de ver a cerebral média, vimos aí a carótida, então, exatamente onde é que a gente apontou, e a cerebral anterior. Então, estão aí os ramos finais da carótida na angiotomografia tridimensional. Aqui nós temos aí a artéria comunicante posterior. Um filetezinho, muito difícil de ver, muito pequenininho aqui, e muitas vezes ele realmente é tão fino que não dá para poder ver bem nos exames, mas a gente consegue ver que ela está por aí. E aqui na frente, vou voltar aqui de novo para vocês verem ali, ó, fazendo aquele Hzinho lá em cima, a união entre as duas artérias cerebrais anteriores, que é a artéria comunicante anterior. Todas essas estruturas elas estão sujeitas a variações. Como nós falamos aí do ponto de vista embriológico, pode acontecer mais de uma comunicante anterior, a comunicante anterior pode faltar, enfim. Variações praticamente quase infinitas, né? Nós temos muitas possibilidades quando se considera toda a circulação cerebral. Então, nós temos aqui esse exame que nós acabamos de discutir, como que a gente consegue ver que um exame com um aparelho de altíssima definição, o tanto que ele pode nos mostrar as relações ósseas entre os vasos, isso é muito útil, né? Hoje nós temos aparelhos de altíssima definição que já nos permitem, inclusive, usar esses estudos para tratamento dos aneurismas cerebrais. Então, realmente, são estudos fáceis, e aqui a gente vai ver quais são as características, quase que uns prós e contras desse tipo de estudo. É um estudo que envolve radiação, às vezes muita radiação. Então, tem esse fator contrário, especialmente em crianças, em gestantes, né, que são esses grupos de maior risco. Temos que pensar sempre, mais ainda, como a gente falou lá no começo, a questão das indicações, pedir só quando realmente houver necessidade. É um exame disponível. É impossível se fazer um serviço de neurocirurgia e de neurologia sem um aparelho de tomografia, né? Ele tem que ser disponível, né? Ele pode não estar disponível em todos os serviços quando não houver essa disponibilidade de neurologia e neurocirurgia. Mas, uma vez existindo essas especialidades, é obrigatório que se tenha, e por isso ele se torna um exame muito disponível. Dentre os que nós vamos conversar hoje, ele tende a ser o exame de menor custo, né? O aparelho é um aparelho de menor custo, por isso mesmo mais acessível, de uma tecnologia mais conhecida, e que permite ser bem trabalhado, divulgado aí, na imensa maioria dos serviços que tem essa complexidade. E como a gente falou, quando a gente tem muitos canais, né, quando o aparelho oferece muitos canais, a gente tem uma ótima definição, especialmente dos ossos, né, das estruturas ósseas. Aí, mostrando a possibilidade que a angiotomografia pode nos oferecer, mostrando não só as estruturas arteriais, como também as venosas ao mesmo tempo, num estudo, aqui até a carótida externa, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, conseguindo fazer arranjos que possam excluir o osso, excluir as veias, enfim, montagens que podem ajudar muito aquele que solicitou o exame a tomar suas decisões. Aqui, da mesma forma, então, o osso foi colocado para a gente poder ver as relações de estrutura óssea com estrutura vascular, mostrando o grande potencial que a tomografia pode nos oferecer. Vamos pegar esse estudo aqui, um estudo interessante que ilustra isso que a gente acabou de falar, das possibilidades que podem acontecer e o que a angiotomografia pode nos oferecer de benefício, inclusive naquelas que são as variações anatômicas. Já que a gente falou isso na embriologia, a gente agora aplica esse conhecimento aqui na angiotomografia. O que nós temos aqui? Aqui, ó, A e D são a representação da estrutura vascular normal, né? O polígono de Willis sem nenhuma alteração anatômica importante. Então, aqui A e D
como referência. Aqui, como a seta está mostrando, nós não conseguimos ver a comunicante anterior. Então, é uma hipoplasia ou uma agenesia da comunicante anterior. Eventualmente, o exame pode não ter definição suficiente para poder mostrar aquela estrutura. Por exemplo, a gente vai entrar com um paciente desse para uma cirurgia e pode se deparar com uma artéria lá na cirurgia muito fininha, mas aqui já dá um indício de que ela pode não existir. Aqui, nós não temos esse segmento da cerebral anterior. Né? A carótida vem para cá, a cerebral média vem para cá, então a carótida está vindo aqui, sai só a cerebral média. Diferente desse lado aqui, que tem a cerebral média e a cerebral anterior seguindo para cá. Então, não temos esse segmento que a gente chama de segmento A1, o segmento pré-comunicante da cerebral anterior. É uma possibilidade também que pode ser identificada nesses exames. Essa aqui é uma artéria que a gente chama de ázigus, em vez dele ter duas A2, então, como a gente falou, essa aqui é A1, é o primeiro segmento da cerebral anterior, né? Carótida, cerebral média, carótida, cerebral média. Essa aqui é só a circulação anterior. A carótida, então, vem para cá, a cerebral média vem para cá, cerebral média vem para cá. Só fazendo um parênteses, a cerebral média é o ramo mais direto da carótida. Pode ser que vocês já tenham visto isso no estudo dos territórios vasculares. Esse é o motivo dos AVCs isquêmicos da cerebral média serem os mais comuns. Um êmbolo, né, que navegue aí pela circulação arterial, ele vai ter prioridade, vai ter mais facilidade de vir diretamente pela cerebral média. Vamos aproveitar cada detalhezinho para a gente pontuar aqui nesses exames. Agora, o que tem de diferente aqui é que a gente tem uma cerebral anterior de um lado, uma cerebral anterior do outro. A1, A1. Veia comunicante, o segmento pós-comunicante é chamado de A2. O que a gente vê aqui? Só tem um. Em vez de ter duas artérias, como tem aqui tem uma, aqui tem outra, aqui nós temos só uma. A gente chama isso de ázigus. Tem importância porque uma obstrução nessa região, ela vai correr o risco de trazer um infarto, né, uma lesão que possa acometer os dois hemisférios cerebrais, já que essa artéria única irriga os dois lados. Aqui, só como curiosidade, 3. Não 2, não 1, mas 3 cerebrais anteriores. Ainda na importância da angiotomografia, nós temos aqui um auxílio durante um procedimento cirúrgico. Temos aqui esse paciente que tem aqui, ó, o mais fácil de ver aqui, esse aneurisma que está nessa localização. Aqui não dá para ver muito bem, mas a gente consegue ver bem o que o cirurgião vai ter que fazer. Esse aneurisma está debaixo desse osso. O que foi feito aqui? Aqui o aneurisma não está dando para ver muito bem por aqui. Foi retirado o osso, o aneurisma apareceu, ó, e aqui ele está sendo clipado. Essa aqui é uma imagem de endoscopia, para poder conseguir ver bem o que é o aneurisma. Então, na tomada de decisão desses aneurismas dessa região, a gente chama de aneurismas paraclinoideus da carótida, são aneurismas, é uma localização que a angiotomografia ajuda muito na estratégia cirúrgica de quanto osso vai ter que ser tirado, se vai ter sim ou não, né? Enfim, está uma aplicação bem clara da angiotomografia nesses casos. Vamos para o próximo exame. Esse aqui é um outro estudo, uma outra possibilidade, que é o estudo de angiorressonância magnética. Da mesma forma, vamos tentar aplicar esse polígono de Willis, vamos enxergar esse polígono de Willis aqui, como a gente fez com a angiotomografia. Imagino que vocês já consigam imaginar aí, já estão conseguindo enxergar, né? O olho já está começando a se ajustar um pouco mais, assim que a gente começa a olhar, a se aprofundar nessa avaliação. Então, estão aí, vertebral de um lado, a vertebral está ali do outro lado, a basilar está aqui, a basilar se divide em cerebral posterior, está feita a circulação posterior. Temos aqui a carótida, de um lado, vocês estão vendo a carótida do outro lado aí também, que se divide em cerebral média e cerebral anterior. Um filetinho ali que vocês já podem começar a enxergar que está comunicando a carótida com a cerebral posterior. Vou deixar um tempinho para vocês tentarem achar ali vocês mesmos, mas eu imagino que vocês já devem ter visto, que está aqui, ó. Realmente muito fininho, que é, então, a artéria comunicante posterior. E ali na frente, também, claro, a comunicante anterior, ligando aí, então, as duas artérias cerebrais anteriores. Detalhes, né, características da angiorressonância magnética como uma das opções de estudos cerebrovasculares. Aqui é de um paciente só, como normalmente esse exame vem para nós nos filmes, né? É como se fosse rodando, né? Toda a árvore arterial está ali desenhada, vocês estão vendo aqui a circulação posterior, vertebral, aqui a circulação anterior carótida, vertebrais, carótidas, vertebrais, carótidas, né? Então, aqui vai rodando, né? A gente vai vendo esse giro
tridimensional que tá acontecendo aqui ao longo dessas imagens. Isso permite uma clareza na identificação de lesões que às vezes estão escondidas em determinada posição e conseguem dar uma visão tridimensional mais interessante. Então, essa é a angiorressonância magnética, feita aqui na nossa cidade. Ele é um exame menos disponível. A ressonância magnética, o aparelho de ressonância magnética, ele não é tão disponível, tão presente quanto a tomografia, mas cada vez mais presente. É um exame menos invasivo, né? É um exame que não tem contraste, que tem a necessidade, eventualmente, de um contraste que tende a ser menos agressivo, que é o gadolínio, né? Então, ela não precisa de punções arteriais, como é a angiografia. Então, ela está aí com essa qualidade. Como é um exame que demora muito, é muito necessária a colaboração do paciente. As máquinas, como vocês sabem, são máquinas de tubos muito fechados, e o paciente, às vezes, tem que ficar 1 hora, ou, eventualmente, até mais do que isso, dentro desse tubo. Então, tem o problema da claustrofobia, tem o problema do tempo, do barulho que esse exame faz, do frio que fica dentro do exame, né? Não sei se algum de vocês já tenha feito esse exame, talvez saiba o que é isso. Mas também já existem estratégias que os aparelhos mais modernos têm conseguido para diminuir esses incômodos aí para os pacientes que estão fazendo os exames. Mas não deixa de ser uma questão importante a ser levada em conta, que diminui a aplicabilidade, a utilidade desse exame na urgência. Pacientes que estão vomitando, pacientes pouco colaborativos, agitados, como acontece com muita frequência nos pacientes da neurocirurgia vascular, normalmente não são submetidos a esse exame de angiorressonância. É um exame que tem mais custo, né? Tem um custo mais alto do que a angiotomografia. A definição, muitas vezes, não é a ideal, né? A gente tem aparelhos cada vez mais modernos, mas, de forma geral, os aparelhos mais disponíveis, eles pecam um pouco na definição. Então, para ver lesões pequenas, para ver lesões detalhadas, pode não ser a melhor das ideias. Agora, se for um aparelho muito moderno, 3 Tesla, ou aparelho de menos Tesla, mas com ferramentas, com softwares e possibilidades mais avançadas, ele pode oferecer definições semelhantes aos outros exames. Nós falamos a questão do tempo, ele é lenta, ela demora para acontecer, e ela acaba sendo um exame muito interessante, por causa desses benefícios que ela tem, exame de triagem, né? Por exemplo, em pacientes que têm uma história familiar muito rica de aneurismas cerebrais e que têm grupos de risco e fazem parte de grupos de risco, colagenoses, né, doenças que aumentam o risco de aneurismas, doença dos rins policísticos, enfim, que já tiveram histórias de pacientes na família, de pessoas na família que tiveram aneurismas múltiplos, tabagistas e tal, a gente pode usar, lançar a mão da ressonância magnética, da angiorressonância magnética fase arterial, essa é a forma de solicitar o exame, né? Angiorressonância magnética fase arterial, para poder triar investigar se existe ou não naquele paciente a presença de um aneurisma. E aí o nosso último exame que a gente vai discutir hoje aqui, que vai ser o exame de angiografia cerebral, né? Angiografia ou arteriografia cerebral. A angiografia ele dá uma noção mais ampla, né? A angiografia falando de vasos como um todo. A arteriografia como se fosse só da artéria, mas acaba sendo um nome muito consagrado e muito utilizado. Como vocês podem ver, ele é um exame que tem alta definição, e nós vamos ver aqui, então, as características principais dela. Ela é um exame invasivo, né? A arteriografia é invasiva, ela precisa de uma punção arterial, normalmente na região inguinal, através da artéria femoral, ou então através da artéria radial no braço. Eventualmente, pode ser através de veias também, pode ser feito através de veias, mas é um exame que exige a introdução de catéteres, né, dentro da circulação, e isso, apesar de baixo risco, ele envolve um risco por ser um exame invasivo, que os exames não invasivos, eles não têm esse risco, né? Também envolve radiação. Então, também tem que tomar todos os cuidados com pacientes gestantes, com crianças, né? A proteção é importante, e tem vamos dizer, esse contra, né? Mas também nada que seja impeditivo na maioria. É um exame de ainda mais alto custo do que os outros dois, né? Ele precisa de uma estrutura, os aparelhos são mais caros, né? Então, tudo isso torna esse um exame que não é interessante para triagens, para ser feito toda hora, né? Por causa dessas questões aí que a gente acabou de falar. A definição é um ponto forte, torna esse o exame padrão ouro, né, para ser solicitado nas investigações até hoje, de forma geral, para aneurismas cerebrais e para doenças que envolvem lesões pequenas ou investigações mais detalhadas. E ele é um exame que ele é equipe dependente. Ele depende de uma equipe, né? Não tem como, por exemplo,
igual à tomografia. A tomografia, com a presença de um aparelho e um técnico, na maioria das vezes, eventualmente um radiologista, às vezes até à distância, está resolvida a situação, né? O exame é rápido, ele se resolve por ele mesmo, o técnico depois trabalha as imagens no computador, sem o paciente nem estar lá mais, né? Então, enfim, a equipe é pequena. O exame de arteriografia, ele depende de uma estrutura, que precisa de ter enfermagem, precisa de ter pessoas ali dentro da sala junto com quem está fazendo, precisa de uma estrutura administrativa, normalmente ele está isolado, ele precisa de todo vamos dizer, uma quantidade de profissionais que torna esse serviço ainda mais caro, inclusive, né? Então, tudo isso tem que ser planejado, depende de mais tempo, né? Então, tudo isso precisa de ser incluído na hora de solicitar um exame como esse. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo exercício que nós fizemos com os outros dois. Vamos analisar com cuidado agora aqui, então, o polígono de Willis na arteriografia cerebral. Então, vocês podem ver aqui, esse é um exame de arteriografia cerebral. Daqui para frente, agora, os estudos todos são aqui do nosso serviço, né? Feitos ao longo desses anos aí que nós temos feito aqui em Diamantina. Então, a gente pode ver, primeiro, a definição, né? Claramente mais claro, né? Mais evidente, os vasos estão cada vez claramente mais evidentes, os ramos, né? Mais do que a gente via da outra vez. Tem uma diferença em relação aos outros. Os outros, a gente até chegou a comentar que eles têm a capacidade, a condição de nos mostrar a circulação anterior e a posterior ao mesmo tempo, né? Para poder mostrar o polígono de Willis, como ele é mais facilmente visível pela circulação posterior, a gente está mostrando aqui só a circulação vértebro-basilar. Vamos ilustrar aqui, vamos tentar identificar, então, inicialmente, os vasos que a gente identificou nos outros estudos, vamos identificar aqui na circulação posterior. A injeção foi feita aqui, nesse caso, através da artéria vertebral. Assim é feita a arteriografia, a técnica é dessa forma, a punção se dá, então, usualmente por uma artéria, normalmente a femoral direita, mas muitas vezes pela radial direita, ou pela radial direita ou pela radial esquerda, e vai depender um pouquinho, às vezes, de dificuldades de punção e tal, ou, eventualmente, para casos específicos, nas veias. Mas aí a intenção é chegar dentro das artérias, dentro de cada artéria, e fazer uma injeção seletiva naquele vaso. Então, nesse caso aqui, foi feita uma injeção seletiva na artéria vertebral direita, que é essa aqui. A gente vê que uma injeção na artéria vertebral direita é capaz de encher, inclusive, a vertebral esquerda e nos mostrar, com esse grau de definição, essas estruturas que agora nós vamos passar a identificar. Então, como falamos, está aqui a artéria vertebral. Já sabemos que ela, quando se une, vai formar a artéria basilar, que quando se termina e se bifurca, vai formar as cerebrais posteriores. Nós temos aqui a paica, o último ramo ali, antes da basilar. A aica, a labiríntica, a gente consegue ver até ela aqui com clareza. Conseguimos ver aqui as artérias pontinas, e com isso a gente já consegue projetar aí com muita tranquilidade onde está a ponte, né? Já conseguimos ter uma projeção de onde está o tronco encefálico, onde é que está a ponte aqui. A cerebelar superior, que é esse último ramo antes da bifurcação. E a gente tem aqui, até se a gente ver com boa vontade, a gente consegue ver esses fininhos ramos que estão saindo daqui e descendo aqui no que é, então, a medula, seguindo inferiormente. A artéria espial anterior. E a comunicante posterior? Será que a gente conseguiria ver aqui? Raramente. Não é fácil ver a comunicante posterior numa injeção da vertebral. E não é difícil a gente entender por quê. O que a comunicante posterior faz? Comunica a circulação posterior com a circulação anterior, que é a circulação carotídea. A carótida, ela tem um fluxo mais intenso do que a vertebral. Se no outro lado, onde a comunicante posterior se encontra, tem uma artéria com um fluxo mais alto, o sangue não vai conseguir vencer esse fluxo e não vai passar pela comunicante posterior. A não ser que ela seja exigida em condições patológicas, eventualmente até em variações anatômicas, que também nós vamos ter a oportunidade de ver rapidamente aqui. Vamos ver agora, então, na arteriografia, agora a circulação anterior. Lá na angiotomografia e na angiorressonância, nós vimos tudo ao mesmo tempo. Como nós falamos aqui, não é possível a gente conseguir ver isso na arteriografia, então vamos ver separadamente agora o que é a circulação anterior. Nós conseguimos ver aqui com muita clareza que a nitidez é outra, né? A capacidade de mostrar detalhes na arteriografia é muito superior. Então vamos lá, está aqui a carótida, ela vem no seu trajeto aqui, desde intracraniano, passando pelo petroso, passando pelo seio,
pelo seio, a porção intracavernosa, né, pelo seio cavernoso, que também ela já solta alguns ramos. Não vou me aprofundar nesses detalhes, acho que não é a intenção da aula. E depois ela vai se bifurcar. Em quê? Cerebral média de um lado, cerebral anterior do outro. Vocês conseguem ver aqui, então, que nós temos a A1, como nós falamos, que é o segmento pré-comunicante da cerebral anterior. Então, A1, a artéria carótida bifurca, cerebral média lateralmente, cerebral anterior medialmente. Quando vem aqui a comunicante anterior, ela passa a ser o segmento A2. Tem outro segmento para frente, mas esses aqui já está muito bom se vocês já conseguirem saber que existe essa divisão, né? Aqui é a cerebral média do outro lado, né? Algumas vezes acontece isso. O paciente tem uma comunicante anterior tão eficiente, né, um polígono de Willis que funciona tão bem, que na injeção de um lado, a gente consegue ver bem o outro lado. Né? Isso mostrando que essas anastomoses estão funcionando muito bem, como deve ser, como é o melhor para o paciente numa situação como essa. Cadê a comunicante anterior? Dá para a gente poder ver ela aqui? Não dá para ver por causa da projeção. Ela está escondida, o vaso está rodado, então a gente não consegue ver muito bem por aqui. Mas a gente sabe que ela funciona porque a gente injetou de um lado e o outro lado encheu. Isso só pode acontecer se existir uma comunicação entre um lado e outro, e essa comunicação se dá a partir da comunicante anterior. Vamos lá, vamos tentar explorar um pouquinho mais para a gente conseguir ver essa artéria. Né? Vamos mudar de incidência de paciente para a gente poder conseguir mostrar essa comunicante anterior que não ficou clara na outra imagem. Estamos aí, a carótida interna, da mesma forma, a cerebral média, e o outro lado, a cerebral anterior, A1 e A2. No meio delas, a comunicante anterior. Então, a gente consegue ver bem, carótida sobe, sifão carotídeo, faz a volta, passa por dentro do seio cavernoso, entra para dentro do crânio mais ou menos nessa porção, vem aqui e bifurca medialmente cerebral anterior, lateralmente cerebral média. Então, o crânio está aqui, essa aqui é a face lateral do crânio, essa aqui é a face medial do crânio. Como que a gente consegue ver bem isso aqui? As artérias cerebrais anteriores, elas estão na face medial do cérebro, né? Então, aqui estão as duas, a gente consegue ver que, então, aqui é a face medial. Aqui está lateral, aqui está linha média, né? Mas tem uma coisa ali diferente ainda. Ali tem uma estrutura sacular, uma lesão sacular, bilobulada, irregular, feia, demonstrando sinais de ruptura aguda, como a gente chama, né? A gente chama ali, esses dois lobozinhos são provavelmente onde houve uma ruptura, e esse aí, então, é um aneurisma cerebral. Então, vamos tentar ver um pouco melhor isso em outro estudo. Da mesma forma, carótida interna, bifurcou cerebral média, cerebral anterior A1, A2. Né? Fez a curvinha aqui, aqui está a comunicante anterior, nós não conseguimos ver muito bem aqui a A2 do outro lado, nem a A1, mas a gente sabe que se ela existir, ela está por aqui. Linha média, medial, lateral, órbita aqui, nariz aqui. Né? Estruturas nasais aqui. Então a gente consegue ver tudo isso aí. Aqui tem uma outra estrutura que é comunicante posterior. Aqui a gente consegue ver. É o primeiro ramo da artéria carótida depois que ela entrou no crânio. Ela solta a comunicante posterior, só para vocês já terem uma noção que ela está por ali também. Aqui, comunicante anterior, como nós apontamos anteriormente. Agora tem mais coisa aí. Tem mais duas coisas que a gente pode ver aí interessantes nesse exame, para já ir mostrando o que agora que a gente já viu o normal, a gente começar a ver um pouco do que é o alterado, o patológico, o que vai chamando a atenção e que não é variação anatômica, mas sim doença, né? Da mesma forma, vocês estão vendo aqui uma estrutura, uma lesão também irregular, com uma pontazinha que a gente consegue ver aqui, que normalmente é o que a gente chama de um pseudoaneurisma, né? O que significa isso? O aneurisma é essa estrutura sacular, essa bolha que se forma no vaso, que eventualmente rompe. Ela rompe, quem tampona para poder fazer parar de sangrar, e com isso permite até o paciente sobreviver, é o próprio cérebro. O cérebro tampona, cobre ali a estrutura, o aneurisma. O aneurisma está ali nessa região próxima ao cérebro, tamponando o cérebro, o fluxo sanguíneo continuando, pulsando ali dentro da artéria, ele faz esse cérebro que grudou no aneurisma começar a dilatar um pouquinho, sair um pouquinho para fora. E esse sangue vai ali e forma uma nova cavidade, como se fosse um fundo falso, né? uma área ali que não era aneurisma,
e que passou a ser, porque é como se fosse uma cápsula formada pelo próprio cérebro ali em continuação com o aneurisma. São essas irregularidades que a gente vê, provavelmente, onde está o orifício que sangrou, né? Então, isso aqui é o que a gente pode chamar de um aneurisma que parece que acabou de romper. O que nos dá mais dado para poder tentar confirmar que realmente foi isso? Ele está parecendo que acabou de romper. Vocês conseguem ver que o vaso começa a se afilar muito rapidamente? Né? A estrutura que normalmente a gente estava vendo, que era quase que mantinha uma mesma dimensão, um calibre semelhante durante todo o vaso, agora ela se afilou de repente. O que é isso? Isso é o vasoespasmo. O vasoespasmo angiográfico. O vasoespasmo é consequência desse sangue que banhou o espaço subaracnoide, onde os vasos ficam, e os produtos de degradação da hemoglobina, mais tardios, começam a reagir com a musculatura lisa dos vasos, fazendo eles fecharem, né? Então, essa é uma das complicações mais temidas e mais mórbidas da hemorragia subaracnoide, que é uma doença das mais graves que o corpo humano pode ter. Pontuando detalhes, a gente tem aqui uns exames que são muito interessantes, só para a gente poder ver possibilidades patológicas que podem acontecer. Aqui uma paciente que, não vou entrar também no detalhe aqui clínico, mas que a gente consegue ver, ela teve AVCs, né, teve pequenos AVCs, apesar de ser paciente jovem, ela teve múltiplos AVCs, e a arteriografia mostrou esse padrão. Com uma injeção de uma vertebral, só a vertebral direita, vocês conseguem ver um padrão muito mais rico de vascularização. Ao invés de se manter só na circulação posterior, como normalmente a injeção da vertebral causa, a gente consegue ver praticamente todo o parênquima cerebral. Lobo temporal de um lado, temporal do outro, aqui estão parietal e frontal, se a gente for ver em outros cortes. Então, por uma vertebral, a gente consegue, pelas comunicantes posteriores, encher quase que o cérebro todo. Essa é uma doença chamada de doença de Meia, ou doença cerebrovascular oclusiva crônica. As duas carótidas estão obstruídas. E toda a nutrição vascular arterial do cérebro, do encéfalo como um todo, se dá pelas artérias vertebrais. Um risco, né? Qualquer lesão dessa vertebral interrompe totalmente a circulação cerebral, mas é a forma que o organismo encontra de conseguir suprir aquilo que é necessário nesses casos. Vamos lá. Aqui está como a gente mostrou essa imagem normal, aqui à esquerda. Aqui à direita vocês conseguem ver que tem uma alteração? Vamos discutir um pouquinho esse caso aqui agora. Não é do mesmo paciente, são pacientes diferentes. O que a gente consegue ver de diferente de um lado para o outro? Aí, ó. Onde que será que é isso aí? Vamos ver do outro lado aí, mais ou menos, o que é. Então, é a basilar se bifurcando, no alto dela, cerebrais posteriores. A cerebral posterior esquerda não está enchendo daquele lado ali. Será que isso é doença? Será que isso é lesão? Será que isso é tratável? Será que precisa de preocupar? Lembrando da embriologia, lembrando da questão da otimização, do conhecimento todo que a gente falou desde o início. Esse mesmo paciente, primeiro aqui, um outro paciente, para a gente poder mostrar, que a gente não viu ainda muito bem, a injeção em perfil, né? Essa aqui é no perfil, a gente consegue ver, inclusive essa artéria que a gente não falou sobre ela ainda, que é a artéria pericalosa. Pericalosa porque ela circunda, né? Ela passa por cima do corpo caloso, né? Que é essa estrutura que consegue, então, ela está projetada, vocês lembram do desenho do corpo caloso? É mais ou menos isso aqui mesmo, né? Então, aqui embaixo está o corpo caloso, e aqui estão os ventrículos, né? A gente consegue ver mais ou menos a projeção do que são os ventrículos cerebrais, nessa projeção em perfil, que mostra a artéria pericalosa. Mas nós estamos falando de outra coisa, né? O que tem de importante aqui? Vem a diferença de um para o outro. A esquerda, igual foi no slide anterior, a esquerda é o exame normal. À direita, nós temos uma alteração, uma diferença, pelo menos, que está nessa localização aí. Ó. Conseguem ver? O que é isso? É o primeiro ramo da artéria carótida intracraniana, que nós acabamos de falar, que é a artéria comunicante posterior. Aqui na esquerda, a gente vê um filetinho dela enchendo ali. Né? O fluxo para a circulação posterior, normalmente, ele é feito através da cerebral posterior, ou seja, da circulação vértebro-basilar. O que nós conseguimos ver aqui desse lado? Essa é a comunicante posterior muito calibrosa, e que a gente consegue ver, através da injeção da carótida, o enchimento de todo o território da artéria cerebral posterior. Essa é uma variação anatômica, chamada de artéria comunicante posterior padrão fetal. É comum a gente ver isso nos laudos de arteriografia. É possível que esse seja o padrão mais comum no feto e que se mantém, por motivos embriológicos, se mantém em alguns casos, em alguns adultos. Para a gente poder ver que, apesar de parecer ser uma lesão, é simplesmente uma variação anatômica que não tem repercussão nenhuma e o cérebro, a vascularização está totalmente preservada em todas as localizações do cérebro e do encéfalo.
Então, só para a gente poder ver como é que é dos dois lados, né? O que, que acontece? Não tem a vascularização a partir da cerebral posterior, ela falta aqui, o lado de cá está normal, só que, nesse mesmo lado esquerdo, a circulação é feita a partir da comunicante posterior via artéria carótida. Certo? Essas foram imagens cedidas pelo Dr. Rogério, para a gente poder ver a possibilidade do exame ter configuração tridimensional, que a gente possa girar esse exame para, às vezes, pequenas lesões que estão escondidas através de embaixo ou sobre determinadas estruturas. Com uma arteriografia tridimensional, a gente pode ver até pequenas lesões como essas, que são pequenos aneurismas, mas que podem fazer muito estrago se não forem bem identificados. Rapidamente passando pela circulação venosa, né? O sistema venoso também vocês conhecem, né? Aquelas que são os seios durais, né? Que são as vias importantes de drenagem do cérebro. Vamos tentar projetar esses seios que possivelmente também vocês já viram na neuroanatomia, como que eles podem ser vistos na arteriografia cerebral. Também podem ser vistos nos outros exames, vamos dar aqui a arteriografia como referência. Então, nós temos aqui o seio sagital superior, o principal seio de drenagem, né, que parte na face medial do cérebro, acima da foice cerebral de fora a fora, o seio sagital inferior e o seio reto, o seio transverso sigmoide, né, dos dois lados, as duas veias jugulares internas, também dos dois lados, as veias corticais, que são múltiplas, são várias, que são a drenagem, a saída do sangue do parênquima cerebral, e aqui a veia de Galeno, que é a veia cerebral magra. Só para poder mostrar como que a gente consegue ver uma referência anatômica muito semelhante ao que é desenhado com essa riqueza anatômica que a arteriografia pode nos mostrar. Aqui mostrando de forma dinâmica, né? Num filme, a arteriografia tem essa característica, ele é um exame dinâmico, né? Isso é uma outra vantagem. Então, você consegue ver as fases, né? Nós temos uma fase arterial precoce, que é o enchimento inicial das artérias mais calibrosas. Depois, nós temos uma fase arterial mais tardia. Depois, nós temos uma fase que enche o parênquima, você vai dar esse borrão, esse blush que forma aí onde é o córtex, onde é o parênquima. O parênquima usa o sangue, recebe o sangue e envia esse sangue para as veias. A gente começa a ver, então, o enchimento das veias, que é a fase venosa, até o sangue descer pelas artérias, pelas veias jugulares internas. Aqui nós temos uma variação anatômica também, é chamada de uma anomalia do desenvolvimento venoso, totalmente normal, um aspecto meio de medusa, que também não tem risco de sangramento, não tem nenhum tipo de preocupação. É um padrão angiográfico também que não preocupa. Mostrando que a gente também pode ver as veias na circulação posterior, circulação vértebro-basilar, seios transversos sigmoides e até um pouquinho do enchimento também aí do seio sagital superior, para poder mostrar também na fossa posterior, na circulação posterior, o que é o sistema venoso. Aqui tem uma diferença, vê se vocês conseguem identificar. Teve um enchimento arterial, progrediu um pouquinho aí para o córtex, mas de forma muito lenta e depois a gente não vê mais nada. Não tem o enchimento do sistema venoso. Algumas veias penduradas, como se chamam, né? As veias chegam no córtex, mas não conseguem progredir superiormente. Aqui estaria a projeção do crânio, aqui atrás, aqui na frente, né? Então, sobe pelas artérias, mas por ali para, né? A gente tem a carótida aqui, mas não progride. O que é isso? Isso é um padrão de uma trombose venosa cerebral. Não há o enchimento dos vasos venosos, né, das veias, porque tem um trombo preenchendo esse seio que não deixa ele encher. Chegando já próximo do final, o arco aórtico. Outra estrutura super importante, essa aqui é uma estrutura, um desenho normal do arco aórtico, né? As estruturas principais. A gente tem uma diferença de um lado para o outro, não vou querer também me ater em detalhe para não ficar muita informação, mas a gente tem aqui, número 1, o próprio arco aórtico. Aqui é o lado direito, que é o tronco braquioencefálico, que é diferente do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem um tronco encefálico, por motivos embriológicos, ele se forma assim. Depois ele vira a subclávia, a carótida interna, a carótida comum e a vertebral. Do lado esquerdo é diferente. A gente tem aqui já a carótida comum saindo do próprio arco aórtico, diferente daqui que sai do tronco braquioencefálico, a subclávia saindo daqui e a vertebral saindo da subclávia. Esse é o padrão normal. Claro que podem existir variações, e são frequentes, inclusive, mas esse é um padrão de arco aórtico normal.
Ilustrando, só para a gente poder um clínico muito rapidamente aqui, de uma paciente que tem aqui, então, do nosso serviço, uma angiografia do arco aórtico do lado de cá, que, em relação a essa, tem uma diferença. Nós não vemos aqui o número 3. A gente tem aqui a subida do tronco braquicefálico, a subclávia do lado de cá, e a vertebral subindo. Carótida de um lado, vertebral do lado, esse aqui é o lado direito, carótida comum do lado direito, vertebral do lado direito, subclávia do lado esquerdo, vertebral do lado esquerdo. Faltou a carótida comum esquerda. Não foi identificada aqui. Progredindo no exame, o lado direito, a princípio, estava tudo certo. Só para a gente poder não perder a oportunidade desse estudo que é da região cervical, aqui nós temos a carótida comum, né? Só para a gente poder ter a referência, isso aqui é um ROT, né? Um aparelho dentário. Então, nós temos aqui a linha média, a região do pescoço, né? E aqui a gente tem, mais ou menos a nível daqui, que é a mandíbula, né, o arco da mandíbula, a gente tem a bifurcação carotídea. Então, a artéria carótida comum, aqui com a sua bifurcação, o bulbo carotídeo, e que vai dividir, então, nas duas artérias principais, a artéria carótida externa e a artéria carótida interna. Como referência, a artéria carótida interna é mais externa e a artéria carótida externa é mais interna, que a gente não erra. Uma outra referência é a artéria carótida externa, é a única que emite ramos na região cervical. Então, se começou a seguir e você viu um primeiro ramo, já sabe que é externa, né? Mas só como referência para aquele caso que a gente estava analisando. Subindo um pouquinho mais, a gente viu que aqui, aparentemente, também estava tudo bem. Mas um enchimento muito vigoroso do lado esquerdo, apesar da gente não ver a carótida comum naquele exame inicial, do lado esquerdo não tinha enchimento da carótida comum. Não, aqui a gente conseguiu ver que a cerebral anterior está bem presente aqui, inclusive até o A1, né? Esse aqui é o segmento A1 do lado de lá. Caminhando para a circulação posterior, a gente vê aqui, só para a gente poder ilustrar também uma diferença. Aqui do lado direito é o normal, a cerebral posterior está sendo responsável pela vascularização do que ela normalmente é mesmo, mas do lado esquerdo a gente vê um enchimento que vai lá em cima, pegando o território dessa aqui, que é, então, a artéria cerebral média. Olha como é que é interessante. A cerebral posterior, uma grande comunicante posterior, enchendo aqui a carótida, assim, num fluxo retrógrado, e aqui a cerebral média com uma irrigação desse lado. O que aconteceu? O que foi a estratégia, a saída que o corpo encontrou aqui? Essa paciente teve uma tuberculose, que acometeu com nódulos na região cervical, ela ocluiu essa artéria carótida comum, e a estratégia das anastomoses, a estratégia que o polígono de Willis, que o corpo conseguiu encontrar para poder continuar mantendo o fornecimento de sangue para o hemisfério esquerdo, foi, através da comunicante anterior, manter a circulação da cerebral anterior, e através da comunicante posterior, manter a circulação do território da cerebral média. Esse é um polígono super inteligente que permite que essa paciente não teve déficit, ela não teve nenhum tipo de complicação, até porque era muito jovem. Finalizando com uma questão histórica, que a gente está chegando bem no final mesmo. Esse é um estudo só para a gente poder ver outra possibilidade. Eu mesmo cheguei a fazer isso. Isso aqui é a punção direta da carótida, funcionar a carótida do pescoço para poder fazer o estudo dos vasos. Isso a gente fazia no João 23, quando eu dava plantão lá, quando não tinha o equipamento que hoje tem, para identificação de lesões traumáticas, vasculares, eventualmente até aneurismas mesmo. Muito desconfortável, muito chato, um paciente em fase aguda de AVC, os pacientes com complicações ali vasculares agudas, vomitando muitas vezes e tendo que ser submetido ali a um raio-x com punção direta. Puncionava a artéria, injetava, fazia um raio-x do crânio e mostrava as imagens que estão aqui. Mas eu achei esse estudo muito interessante, um estudo histórico de 1957, dessa técnica que eles chamaram de panangiografia cerebral. Uma possibilidade de ver toda a circulação cerebral, como é vista ali, a gente viu na angiorressonância e na angiotomografia, através dessa punção direta. Eles criavam uma hipotensão que permitia o enchimento de todas as artérias cerebrais. Essa é a ilustração para a gente poder resumir tudo que nós falamos hoje aqui. Então, um aneurisma cerebral visto na tomografia, digo, na ressonância, numa ressonância convencional com contraste, com gadolínio, a angiorressonância mostrando esse aneurisma aqui, depois partindo para a angiografia, vendo ela com mais detalhes, e ainda mais detalhes na angiografia tridimensional, como também nós mostramos anteriormente, inclusive com possibilidade até de cor, né? Tragédias podem acontecer. Essa é uma paciente com lesão de um aneurisma feio, isso aqui é uma imagem da época da minha residência ainda, um aneurisma aqui da circulação posterior, aqui está a basilar, né? Aqui está
provavelmente a saída da paica aqui, um aneurisma da paica, que já era um aneurisma muito feio e que a gente pode ver complicações possíveis, o cuidado que tem que ser tomado quando essa paciente foi injetada, esse aneurisma sangrou durante o procedimento. O paciente, infelizmente, não conseguiu sobreviver, para a gente poder mostrar que, mesmo procedimentos com baixo risco, as doenças são graves e as complicações podem acontecer. Nós prometemos que a gente ia voltar com essa imagem depois, no final. Né? Então, ela está aqui para poder mostrar que talvez vocês já consigam enxergar um pouco melhor do que no começo. Né? Então, essa é uma imagem realmente de um mesmo paciente. Quando a gente começou a conversar sobre o que seria discutido hoje, né, qual seria o tema da aula de hoje, houve a possibilidade da gente falar sobre trombectomia mecânica. E para a gente poder pegar um pouco de sugestão de literatura, eu pedi essa sugestão para o Rogério Zenóbio, que foi aquele que a gente falou, e ele não pôde atender minha mensagem porque ele estava com esse paciente aqui na mesa, coincidentemente. E aqui a gente pode ver que é um paciente que está aqui, então, é uma angiografia da carótida, vocês lembram aqui a carótida direita, está subindo, bifurcando aqui cerebral anterior, comunicante anterior, o segmento A2 está aqui, o A1 do outro lado está aqui, e o que a gente consegue ver é que o contraste não progride. Tem alguma coisa aqui dentro que não está deixando esse contraste progredir para a cerebral média. Né, o stop, como se chama, né? O vaso. Aqui tem o catéter, está introduzido dentro do vaso, e a gente não consegue ver o que aconteceu. O que tinha aqui? Um trombo, um AVC agudo, 1 hora de evolução. Ele conseguiu tirar esse trombo e permitiu a vascularização normal da cerebral média nesse paciente. Mas isso aí são cenas do próximo capítulo. Muito obrigado. Nossa, aula espetacular, viu? Muito obrigado por nos prestigiar com esse tempo.